Dois em um. O presidente Jair Bolsonaro comandou nesta terça-feira a segunda reunião ministerial desde que assumiu a presidência da República. Pouco antes da reunião, o presidente postou uma mensagem no Twitter dizendo que o encontro tinha o objetivo de ouvir os ministros sobre planos, propostas de enxugamento das pastas e medidas de rápida implementação. Para quem nos acompanha em vídeo, está aí o tweet do presidente Jair Bolsonaro. Os ministros apresentaram de forma sucinta, ou nas palavras do general Heleno, cada um falou um pouquinho, o panorama sobre cada área e as ações que pretendem implementar a partir de agora. Aspas para o general Heleno sobre a reforma da Previdência, esse que é um assunto tão tratado pelo governo nesses primeiros dias. Continua aquela teoria de que as idades têm que ser viáveis para ter possibilidade do texto ser aprovado. Vera, ainda há algum mapeamento sendo feito, como eu disse agora há pouco, o enxugamento da máquina ainda parece ser uma das prioridades nesse começo, mas fato é que os ministros estão estipulando as suas metas para os primeiros 100 dias, quando haverá ali uma avaliação de como foi a largada do governo Jair Bolsonaro. Será? Tenho dúvidas. O general Heleno mesmo falou, não tem esse negócio de 100 dias, distribuíram lá um livrinho, tal, eu vi. Eu mesmo não prestei muita atenção, dando a entender que a reunião foi para não decidir nada, Silvio. Então eu acho que foi uma reunião mais para marcar a reunião da semana que vem, que vai ser na terça também. E aí até isso perguntaram, vai ter reunião toda terça? Ele não soube dizer, falou, não é para mim que vocês têm que perguntar isso, tem que perguntar para quem falou. Eu acho que foi uma reunião meio para mostrar que o time tá ali, o pessoal se conhecer melhor, fazer uma dinâmica de grupo, né? Que é todo mundo novo, ainda não se conhece direito, porque decisão mesmo, dessa vez não se anunciou nenhuma. Mesmo em relação à reforma da Previdência, que o general Heleno deu essa declaração, tinha uma matéria de manhã nos jornais, que também é parecido com o que o site Antagonista postou ontem, de que a transição vai ser encurtada. Então, as idades podem até ser menores, mas que a transição vai ser mais curta. Então, isso faria com que a reforma surtisse efeito mais rapidamente, representasse economia para os cofres públicos de uma maneira mais rápida. Isso deve ser controverso também, porque aí você pega muita gente que, pega as pessoas antes na regra nova. Então, eu acho que não está nem isso acertado. O general Heleno voltou a falar em idade mínima e essas reportagens, por exemplo, que davam conta de que estavam trazendo o projeto já quase final do Paulo Guedes, falavam nas idades anteriores, né? Aquela coisa de idades maiores que aquela aventada pelo Bolsonaro na semana que vem. Então, eu acho meio prematuro a gente ficar analisando antes de ver o projeto. É importante que a equipe do Paulo Guedes solte o projeto e a gente analise em cima do preto no branco, a letra ali na página, para que a gente analise ponto a ponto, porque é uma proposta complexa, a depender de como você mexa com as variáveis, idade mínima, enquadramento de setor público e setor privado, quais profissões estão enquadradas e qual o tempo de transição, os cálculos variam completamente. Então, se não for em cima da proposta, fica muito difícil da gente opinar. E os ministros mesmo deveriam parar de opinar em cima do achismo, em cima do que talvez seja, porque isso é uma proposta mais séria do governo, é aquela mais importante, é aquela que se deve ter mais cuidado, porque ela mexe com dinheiro, ela faz dinheiro ou faz prejuízo. Então, por favor, senhores, silêncio até a reunião definitiva em que o projeto seja apresentado e o Bolsonaro diga, pode tocar, é esse o projeto que nós vamos defender, e aí os ministros se põem a falar. Eu acho que os desacertos da semana passada, se serviram para alguma coisa, deveriam ter servido para isso, né? Em boca fechada não entra mosquito. A ver se sairá também, Vera, nas próximas semanas, porque depois tem uma agenda de viagem presidencial, já Bolsonaro vai para Davos, tem a cirurgia e também tem todas as atenções voltadas para a eleição na Câmara e no Senado, né, Joel? Segue com você. Exato, mais uma reunião aí que não tem grandes resultados concretos. Tinha aquele livrinho lá atrás, das metas, tá tudo já pensadinho. É muito fácil colocar coisas no papel, né? Difícil é realmente que aquilo se torne realidade. Na prática, muitos desses ministros estão conhecendo agora a realidade dos ministérios, dos seus setores. Eu não sei nem se é criticável ou não o fato de em uma semana não terem já as metas e tudo. O fato é que aquilo que era supostamente o mapa do que eles iam fazer, o que foi anunciado como
o livro, as regras do que ia ser seguido, não vai ser seguido. Talvez até a reunião semanal não seja aí mantida, estão até em dúvida sobre isso, mas também não necessariamente é um problema. Cada vez mais a gente vai ter que aprender a relevar um pouco as palavras que saem do governo, as declarações que saem do governo, porque são tantas e tão desencontradas, e um manual diz uma coisa e o ministro diz outra, e daí um ministro tem uma ideia sobre reforma da Previdência, outro tem outro, o presidente a gente não sabe onde é que tá, o que ele pensa. Cada vez, e as afirmações se contradizem, se desdizem, desmentem, negam, depois acusam quem acreditou na primeira de estar de má fé. Mas não é verdade, é só porque impera um pouco um caos da informação, aí, um caos das declarações desencontradas. E a gente, no fundo, vai ter que aprendendo que as cartas de intenção, as declarações, as falas, a palavra pura, não significa mais muita coisa. Ela não gera um compromisso real com quem ouviu. Ela pode ser desdita no momento seguinte e a vida segue. A gente vai ter que esperar para avaliar apenas nos atos. O governo está começando. Estamos todos dando um voto de confiança aí para ver o resultado que entrega. Agora, a gente já sabe que não é para se fiar muito no que é dito. Então, quando o general Heleno fala sobre a reforma da Previdência, será? Pode ser que com uma taxa, uma regra de transição mais rápida, você compense a perda de economia que você vai ter com a idade mínima reduzida. Agora, sem mostrar isso no papel, também não vale muita coisa. E também não dá nem para saber se essa vai ser a estratégia adotada na prática pelo projeto de reforma da Previdência que há de ser votado. Então, realmente, a gente discute muito, muitas vezes, em cima de palavras que um dia depois, ou menos de um dia depois, param de valer.